Olá, meu nome é Leia, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vou estudar a Bíblia com vocês. Para isso eu vou seguir esse guia de estudos aqui chamado Ouvindo a Voz de Deus. E o estudo que nós vamos fazer hoje fala sobre sinais da volta de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha nos auxiliar neste momento, ao nós estudarmos a Tua Palavra. Ilumine a nossa mente, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, você já ouviu falar da segunda volta de Cristo? Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir agora, nesse estudo que nós estamos fazendo agora. Jesus, quando ele subiu ao céu depois da ressurreição, Jesus ele falou que ia voltar de novo. Essa promessa está no livro de João, capítulo 14, e versos de 1 ao 3. E eu quero ler com vocês aqui, ó. Jesus falou assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa promessa, voltarei, que Jesus falou, está registrada em João 14, versos 1 ao 3. E queridos, todas as demais promessas da palavra de Deus se centralizam nessa promessa da segunda volta de Cristo. E mais à frente nós vamos estudar para que Jesus vai voltar. Mas, antes de nós sabermos para que Jesus vai voltar, nós vamos estudar assim, quando é que Jesus vai voltar? Que dia que ele vai voltar? A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas Jesus deixou registrado alguns sinais. Ele falou alguns sinais. Quando os discípulos perguntou: Jesus, quando será o fim do mundo e o dia da tua volta? Então Jesus, ele falou alguns sinais. Está aqui no capítulo 24 de Mateus, que fala assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximou-se dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E eles lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque tudo isso tem que acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí Jesus fala assim no verso 11: Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus, ele deu alguns sinais. Ele falou assim que perto da volta dele haveria guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, pandemias. E nós estamos vendo isso e vivenciando isso. Agora mesmo, há pouco tempo, nós saímos de uma pandemia que nós nunca imaginamos acontecer de forma mundial. Em todos os lugares do mundo, todos estavam sofrendo. Queridos, isso são sinais da volta de Jesus no mundo social. Agora, vamos ver ainda mais com relação às famílias, às pessoas, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 3, versos 1, diz assim: Sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, Deus está falando aqui que os últimos dias deste mundo seriam tempos difíceis. Fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bem, tudo isso aqui nós temos visto acontecer. Agora vamos ver ainda o verso 10 do capítulo 24 de Mateus, fala assim: nesse tempo muitos vão de se escandalizar e trair uns aos outros. Sinais social que está acontecendo no mundo social, né? Agora perto da volta de Jesus. Agora vamos ver o que estaria acontecendo no mundo natural. O capítulo 24, verso 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Queridos, no mundo social nós já vimos, né? Guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, fome, filhos desobedientes aos pais, pessoas arrogantes, orgulhosas, traidoras, atrevidas, blasfemadoras. Agora, no mundo natural, nós vimos aqui Deus falando assim que as estrelas iam cair do céu, o sol ia escurecer e a lua não ia dar sua claridade. Bem, vamos ver se essa profecia já aconteceu ou não. Aqui a história conta que no dia 19 de maio do ano de 1780 ocorreu o escurecimento do sol e da lua. Então a história conta que ali pelas 9 horas da manhã o sol foi se escurecendo de tal maneira que parecia noite e trevas muito densas, de maneira que os animais voltaram para os currais, né? Com medo de que a noite pegasse eles no campo. Mas, na verdade, era o escurecimento do sol. E aí fala assim que à noite a lua apareceu vermelha como se fosse sangue. Os estudiosos, cientistas da época, ao estudar o fenômeno, eles nunca descobriram a razão. Por quê? Porque naquele dia não era dia de eclipse. Então, não tinha uma explicação e ficou conhecido como dia escuro. Vocês podem procurar na internet e mais sobre esse assunto. Então, isso aconteceu no dia 19 de maio do ano de 1780. A queda das estrelas. A Bíblia fala, né, que o sol ia escurecer, a lua não ia dar o seu brilho e também as estrelas cairiam do céu. Quando isso aconteceu? Aconteceu no dia 13 de novembro do ano de 1833. Então, no dia 13 de novembro do ano de 1833, numa região dos Estados Unidos e alguns outros lugares, as estrelas caíam do céu, uma chuva de estrelas, e todos pensaram que aquele dia era o fim do mundo, o último dia. E realmente ali nós estamos vendo assim o início, né, do fim, as profecias do fim se cumprindo. Mateus 24, 7, vamos ver o que diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Se nós falarmos assim, mas terremoto sempre teve, né? Então, e até agora Jesus não voltou? Só que com tanta frequência como nós estamos vendo hoje, só agora no tempo do fim que nós estamos vendo terremotos com tanta frequência. E cada um pior do que o outro. A Bíblia fala assim, Lucas 21 e 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações. Então, queridos, nós estamos vendo isso, angústia entre as nações. Agora mesmo nós estamos vendo 2 países em guerra, né, a Rússia e a Ucrânia, e um medo tomando de conta de todos, com medo que se desenvolva uma guerra mundial novamente. Então, queridos, esses são sinais no mundo da volta de Jesus. Nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Agora vamos ver no mundo religioso. Mateus 24 e 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Então, nós estamos vendo isso acontecer. Quantos falsos profetas, falsos cristos, quantas pessoas fazendo sinais e maravilhas em nome de Jesus, né? E enganando as pessoas. A Bíblia já falava isso. E ainda, Mateus 24, 4, 5 e 11, nós já lemos, mas vamos ler de novo, fala assim, ó. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, essa profecia aqui, nós ainda estamos vivendo para vê-la cumprir, porque Jesus fala assim, ó, toma cuidado para você não ser enganado, porque vai aparecer pessoas dizendo, eu sou Cristo, eu sou Jesus, e vai enganar muitos. Por quê? Porque vai fazer milagre, vai fazer sinais acontecer, e aí as pessoas vão ficar pensando, não, é Deus, é Jesus. E aí não é falso. Jesus ainda fala assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha quantas vezes Deus está falando para nós tomar cuidado, porque vai acontecer de haver falsos profetas enganando as pessoas. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, ele fala também o que os falsos profetas estão fazendo. Segundo Pedro 2, 1 ao 3, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão disfarçadamente heresias destruidoras. Então, heresias é a pessoa falando algo que a Bíblia não fala, pregando algo que a Bíblia não está falando. Então, isso é heresia. Heresias destruidoras. Por quê? Porque a pessoa acredita na palavra daquele profeta, daquele falso profeta, e ele se perde. Até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, queridos, olha, nós estamos vendo isso hoje. Quantas pessoas cobram para poder pregar a palavra de Deus, cobram para fazer uma oração. Então, tudo isso a Bíblia está falando aqui, ó. Pessoas movidas por avareza, fazendo comércio da palavra de Deus. E isso é um sinal da volta de Jesus, então preste atenção. Um outro sinal que fala os falsos líderes atraindo as pessoas. Vamos ver aqui Mateus 7, versos 21 até o 23, 7, 21 ao 23, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz assim, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas Deus vai falar assim, eu não conheço vocês, aparta de mim, vocês que praticam iniquidade. Então estão usando a palavra de Deus para poder enganar as pessoas. E isso é pecado, é iniquidade. E Deus fala assim, apartem-se de mim. Então eles estão falando Senhor, Senhor, mas Deus fala, eu não conheço vocês. Queridos, um outro sinal que também é o sinal do fim e da volta de Jesus, é assim, Mateus 24 e 14 fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, nós vimos aí mais um sinal, o evangelho sendo pregado para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Ainda em Apocalipse 14, verso 6, fala qual é esse evangelho do reino que está sendo pregado. Apocalipse 14, verso 6 diz assim, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, em cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Então, queridos, esse é o evangelho eterno. Então, o evangelho eterno que diz que é um anjo voando, então uma rapidez tremenda, sendo pregado no mundo inteiro. Então, hoje, vocês podem assistir a pregação do evangelho pela internet, por vários lugares, né, rádio, televisão. Esse é o evangelho eterno. E o que o evangelho eterno diz? Temam a Deus, dá glória a Deus,
porque está chegando a hora do seu juízo. E fala assim, adorem. Adorem quem? Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós devemos adorar o Deus verdadeiro, não adorar deuses falsos que são apresentados por nós pelos falsos profetas. Queridos, então nós vimos aí. Como que nós vamos diferenciar então um falso profeta de um profeta verdadeiro? Vamos ver aqui em 1 João 4:1. Diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então nós devemos provar. Provar como? O que a pessoa prega tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ele não pode pregar uma coisa inventada da cabeça dele. Tem que ser o que está de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver ainda em Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 e os versos 6 até o 8 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Queridos, olha como é sério isso aqui. Jesus falou, cuidado, não se deixe enganar. E aqui ele está falando que se mesmo um anjo do céu, um anjo aparecer para você falando uma coisa contrária ao que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia fala assim, não dês crédito, seja aquilo maldito. Queridos, olha como é sério, é a tua salvação que está em jogo. Portanto, você não pode acreditar em qualquer um, você tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala assim, por que Jesus ainda não voltou? Tem muitas pessoas que falam assim, desde quando minha avó, meu pai, minha mãe, meu bisavô era vivo, falava que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Então, porque será que ele vai voltar mesmo? Será que isso aí não é uma enganação, né? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, em 2 Pedro 3, verso 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus não voltou ainda, porque está esperando você. Você se arrepender, se entregar a Jesus, vir para Jesus, para você poder ser salvo. Então, por essa razão, Jesus não voltou ainda. Se Jesus tivesse voltado ontem, ou se ele voltasse hoje, agora, nesse momento, você estaria preparado para ir para o céu, para passar pelo juízo e ser aprovado diante de Deus? Então, por essa razão, Jesus não voltou ainda, ele está aguardando você, aguardando o seu arrependimento. Então, agora vamos ver aqui Lucas 31 e o verso 38. Lucas 21, verso 38. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 21 e 38 diz assim. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Lucas 21, eu errei, gente, desculpe, é 21 e 28, diz assim. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ainda fala assim, acautelai-vos por vós mesmos. Jesus está falando assim, tende cuidado com você mesmo. Além da gente pregar para os outros, devemos ter cuidado com a gente mesmo. Fala assim, para que não vos suceda que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e aquele dia lhe pegue repentinamente como um laço. Então, queridos, olha o que Jesus está falando aqui. Está falando assim, que nós devemos tomar cuidado, não deixar o nosso coração ficar sobrecarregado com as coisas deste mundo, de tal maneira que o dia da volta de Jesus venha de forma repentina e nos pegue como um laço. Então, quando alguém arma uma arapuca, né? O passarinho não está esperando que aquilo ali é uma arapuca, e ele entra ali debaixo e cai. Então, Deus também está falando, cuidado para Satanás não fazer uma arapuca para você, e você cair, né? E Jesus chegar bem naquela hora e você não estar preparado.
Então, por isso que ele fala, acautelem-se, tome cuidado. Mateus 6:33, Jesus ainda fala mais alguma coisa sobre isso para nós. 6:33 de Mateus, fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, olha o que Deus está falando aqui em Mateus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, especialmente agora que nós já sabemos que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Então, nós temos que nos preparar para isso. Querido, eu faço um apelo a você. Você que ouviu essa palavra, creia em Jesus, aceite a Jesus, se prepare para a volta de Jesus, estude a palavra de Deus e creia nisso, porque o tempo está próximo. Jesus falou, o tempo está próximo. Então, estude a palavra de Deus e entregue a sua vida a Jesus. Procure estar no lugar onde Jesus possa lhe encontrar preparado e se acautele, tome cuidado para não ser enganado, estude a palavra de Deus. E eu quero orar com vocês. Querido Deus, esse teu filho que ouviu essa palavra, o desejo do Senhor é que ele esteja preparado, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração dele para que ele estude a palavra do Senhor, se prepare, busque o Senhor, para que no dia que o Senhor voltar, o Senhor possa encontrar ele pronto para receber a coroa da vida eterna. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, se você gostou dessa palavra, compartilhe para os seus amigos, seus parentes e também se inscreva lá no meu canal, dá um joinha, assim outras pessoas vão poder ouvir essa palavra também. E Deus abençoe você.